E aí, Phil? Beleza? Ó, e as características, né, que a gente pode observar ao longo do desenvolvimento fetal? Né? Essa aula, esse bate-papo que eu quero ter com vocês, foi motivado por algumas perguntas que chegaram para mim nos últimos dias, relacionadas à teratogênese, né? Me perguntando constantemente o que era a teratogênese, em que período normalmente poderia acontecer, né? Para começo de conversa, a teratogênese é a origem de malformações durante o desenvolvimento embrionário, né? E a aquisição dessas características, a gente diz que são aquisições de características congênitas, são características que foram adquiridas ao longo do desenvolvimento. Então, motivado, né, a essas perguntas, motivados por essas perguntas, eu resolvi aqui colocar algumas características bem particulares que vão aparecer, que vão ocorrer, que são significativas durante o desenvolvimento embrionário até a semana do nascimento da criança, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu pus aqui uma figura inicial do zigoto sendo formado a partir da fecundação, né? E aí eu tenho uma ecografia do primeiro semestre, uma ecografia do primeiro trimestre, desculpa, do segundo trimestre, e uma terceira, uma ecografia do terceiro trimestre, onde você já observa um desenvolvimento maior. Aí você poderia me perguntar, mas Sérgio, o que é ecografia? Ecografia ou ultrassonografia é uma técnica, né, usada pelos médicos, principalmente pelos obstetras, que faz com que haja uma análise através de um aparelho específico, uma análise bem específica, né, da região do aparelho reprodutor feminino e, estando grávida a mulher, também dá para analisar as características do feto, do embrião e do feto em desenvolvimento. Tá bom? Então, graças à ecografia é possível você analisar o desenvolvimento cefálico, o desenvolvimento caudal, o desenvolvimento da coluna, o desenvolvimento dos membros superiores, dos membros inferiores. É possível também analisar as características básicas do coração, o desenvolvimento dos órgãos. Então, essa ecografia ela é muito importante para que o médico possa, com, lógico, a mãe e com toda a família envolvida nesse desenvolvimento perfeito de uma criança, que não existe coisa mais linda do que isso, é possível perceber se há ou não alguma alteração ou alguma má formação. Beleza? Então, bora lá. Para começo de conversa, eu vou passar aqui o slide. Está aqui. O que acontece de significativo entre a primeira e a quarta semana? Todos nós sabemos que entre a primeira e a quarta semana observa-se desde a formação do zigoto até a formação, vamos colocar aí um pouco mais da blasto até a gastro. Aí após a fecundação, surge a célula, uma célula diploide, uma célula chamada de zigoto, que vai se dividindo, todos nós sabemos que essas divisões são chamadas de segmentações ou clivagens, e aí forma-se a mórula, que é um maciço de células, células totipotentes, essas células são chamadas de blastômeros, ainda na tuba uterina, né? E quando chega ao útero, ocorre a formação do blastocisto, que é a fase, nós já falamos isso algumas vezes, que é a fase de nidação, né? Poderá haver nesse processo inicial, uma certa ruptura de vasos no momento da nidação, e aí a mulher pode observar um sangramento, que muitas vezes pensa-se que é uma menstruação, mas não é o caso, porque menstruação, todos nós sabemos que é a descamação endometrial. Se fosse verdadeiramente uma menstruação, possivelmente não poderia mais ficar com o embrião nessa região, ok? E também durante essa primeira semana, é importante a ingestão de vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B9, que é também chamada de ácido fólico. Não é que você tenha que desesperadamente, você que está no início de gravidez, né? Você que quando ficar grávida vai, poxa, eu quero ingerir muito ácido fólico porque eu quero ter um desenvolvimento perfeito, principalmente do sistema nervoso do meu filho, né? Olha, veja bem,
O que um obstetra também me disse quando acompanhava a minha esposa no desenvolvimento do meu primeiro filho, né? da minha filha, no caso, Maria. Ele dizia o seguinte: se a mãe tem uma ingestão de alimentos que têm ácido fólico, não há necessidade de uma reposição extra, porque a alimentação por si só já é suficiente para suprir a demanda. Né? E ela, eu vou dizer de cadeira aqui, de maneira bem segura, que tanto na gravidez de Maria quanto na gravidez de Pedro, uma hoje com 11 anos e Peu com 4 anos, não teve nenhuma necessidade de ingestão extra de ácido fólico. E aí, onde é que eu posso encontrar ácido fólico? Ácido fólico pode ser encontrado no fígado de boi, pode ser encontrado em vegetais verdes, ok? Como couve, como a ervilha. Então, esses alimentos, essas fontes nutritivas, acontece de ter uma grande quantidade de ácido fólico e supre sua necessidade para essa demanda perfeita que é o início do desenvolvimento. Ácido fólico, importantíssimo para o desenvolvimento, principalmente da estrutura nervosa desse embrião que está em processo de desenvolvimento. Beleza? Então vou passar aqui. Então, entre a primeira e a quarta semana. E na quinta semana, eu coloquei aqui uma imagem, não estou nem olhando a imagem, mas imagine aí, a imagem aqui já tem na quinta semana, o desenvolvimento um pouco maior da região cefálica, o desenvolvimento caudal. Aí eu coloquei essas características aí. Ó. Inicia-se, então, está aí escrito o desenvolvimento crânio-caudal, né? Começa a formação das paredes e dá para observar na ecografia as paredes do coração, né? E no final dessa quinta semana já começa a ter já a pulsação, inicialmente com 2 câmaras, né? A pulsação do batimento bem simples, bem limitadozinho, mas já se observa aí nesse exame específico o batimento cardíaco. Né? Começa também o desenvolvimento dos rins, dos músculos, do fígado, de umas pontinhas aqui que já começa a ser os olhos, as pontinhas escuras na região anterior do corpo, né? E aí a mulher já começa a ter os primeiros sintomas da gravidez, né? Elas não são, como é que se fala, tão intensos, esses sintomas não são tão intensos e não são tão comuns, né? Se acontecer, bem, se não, também não é uma coisa anormal não ter sintoma nenhum, não, tá certo? E durante essa semana é importante também observar se de fato o embrião está no útero, porque durante essa semana, imagine aí na quinta semana, mais ou menos, vamos lá, segunda, partindo da quinta semana, partindo desde a fecundação, a quinta semana, já tem aí, já se passaram, já é a terceira semana do período que a mulher tinha que menstruar. Então ela não teve a menstruação, não teve a descamação endometrial, aí ela vai perceber se de fato está ou não grávida. Né? Estando grávida, é necessário fazer esse ultrassom, esse exame específico para saber se o embrião, né, em formação, está no útero, porque senão ele pode estar na tuba uterina e aí desenvolver uma gravidez tubária, também chamada de gravidez ectópica, ou melhor, gravidez ectópica, também chamada de gravidez tubária, durante essa quinta semana. Então, malformações durante esse período, né, pode potencializar desenvolvimento teratogênicos bem complexos. Perfeito? Vamos lá. Ó, durante a sexta semana, né, o que acontece de relevante aí? Há um crescimento bem significativo já do embrião, a cabeça desenvolve muito, né? Os olhos ficam bem proeminentes, como se fossem pontos escurinhos aqui. O embrião nesse período parece um girino, uma larva de anfíbio, tá bom? O coração já por si só já está batendo a 1000 por hora aí e está suprindo a demanda, a necessidade do sangue para todo o corpo, né? E aí os sintomas da gravidez já começam a ficar um pouco mais acentuados. Eu vou tirar aqui minha imagem para que a gente possa, para que você possa ver melhor
as informações. Tá aí. A mulher começa a ter uma tensão mamária, como está escrito aí, ela já começa a sentir uma certa sensibilidade, uma sensibilidade maior da mama, né? Os enjoos são intensificados e também começa a ter uma certa debilidade metabólica, um certo cansaço, né? Uma ecografia transvaginal aí, já começa a ver uma placa embrionária, né, com batimentos cardíacos, uma coisa bem pequenininha, de 4 a 8 milímetros, né? Imagine o tamanho, 4 a 8 milímetros somente. Tá certo? Então, né, durante essa sexta semana, essas são as principais características que podem ser observadas. Né? Passando aqui o slide, vamos lá rapidinho para a sétima semana. Na sétima semana, né, aquele 4 a 8 milímetros, chega a 13 milímetros aí, todos os órgãos já estão desenvolvidos, mas não estão funcionando, né? Não são funcionais. Existe o fígado, existe o estômago, existe o intestino, mas não são funcionais. Começam a ter os sulcos de interjetações, né? São as estruturas que potencializarão a separação dos dedos, tanto da mão quanto dos pés, né? Esse momento é importante. Esse momento acontece muitas apoptoses para separar as células, né? Destruindo as células que unem as estruturas ósseas para que haja a separação dos dedos. Beleza? Então, alterações aí pode proporcionar o que? O desenvolvimento de dedos fundidos, né? Dedos unidos, beleza? Os testículos e os ovários são somente um aglomerado de célula, embora o sexo já tenha sido definido desde a fecundação, mas não dá para perceber ainda, né, o sexo da criança. Não dá para identificar se esse embrião vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino. E já pode-se também identificar um pedúnculozinho, né, bem tímidozinho, que é o cordão umbilical, que já é como é que se fala? Uma iminência do desenvolvimento placentário. Perfeito? Oitava a nona semana. Vamos lá, o embrião já chega a cerca de 30 milímetros, já tem um destaque maior da região cefálica, da região caudal, né? Os órgãos assumem progressivamente a sua forma definitiva e começa agora a funcionar. Né? Agora sim os órgãos começam a ter um funcionamento mais significativo. Já começa na ecografia a perceber os contornos embrionários, a cabeça, a região caudal, os membros inferiores, os bracinhos, né? Os movimentos embrionários começam a ser mais acentuados, começa a ter uma certa como é que se fala? Ação maior no líquido materno, aí esse líquido começa a agitar mais o corpo da mãe, a mãe começa já a ter uma percepção maior daquilo perfeito e maravilhoso que ela está carregando no seu útero. Tá bom? A cavidade amniótica já começa a se desenvolver, porque já há um acúmulo grande de líquido e aí já alcança dentro, próxima à região coriônica, ali onde vai também desenvolver a placenta, 50% da área. Né? E o cordão umbilical, né, que aqui na sétima semana, que só era um pedúnculozinho, como eu falei, já dá para ver a sua inserção total na região específica da região uterina, onde vai estar ligado completamente, se embranhando aí dentro da placenta para entrar em contato com a mãe e potencializar, promover as trocas. Lembrando que o cordão umbilical é portador, possui duas artérias e uma veia. As artérias transportando sangue venoso do embrião, do feto para a mãe, e a veia transportando sangue arterial da mãe para a criança em desenvolvimento. Beleza? Entre a 10ª e 11ª semana, você já pode chamar agora de feto, né? O feto aí já dobrou o seu tamanho, já está bem grandinho, né? A cavidade amniótica e coriônica extremamente bem desenvolvidas, mas não há conexão. O âmnion, turma, o âmnion de fato, ele envolve totalmente o feto. A placenta não, a placenta fica sobre a região superior, entrando em contato íntimo com o tecido materno, tá bom? Identifica-se bem o trofoblasto aí, né, que vai ser a futura placenta
que já começou a dar um sinal de desenvolvimento desde aquele pedúnculozinho do cordão umbilical, mas ainda não tem a placenta, né, naquele momento. A placenta vai começar a ser formada aí, à frente, beleza? No final do primeiro trimestre da gravidez, normalmente estão diminuídos alguns dos sintomas, como náuseas, né? Então, os sintomas desagradáveis que uma mãe sente naturalmente já começam a ser reduzidos. A partir de aí, a partir de agora, começa a ser só adaptação, e eu posso dizer, né? Não eu, claro que eu não senti isso, mas a mulher começa já curtir a gravidez, vamos dizer assim, né? Começa a ter uma relação menos, vamos dizer assim, menos de aversão, porque ela é como se ela já tivesse já uma capacidade maior de adaptação. Embora lá na frente você vai ver que esse desconforto vai ser maior, mas por conta do tamanho, por conta do peso do embrião, ou melhor, do feto que ela está carregando, tá bom? Na 12ª semana, o feto tem um aspecto completamente humano, mede cerca de 5 a 6 centímetros de comprimento, ou seja, já está bem grandinho, né, em relação ao que estava. Todos os órgãos fetais já podem ser visualizados, como estômago, fígado, rim e bexiga. Existe uma ossificação do crânio extremamente considerável e muito fácil e muito importante essa ossificação para ser visualizada, né? As 4 câmaras cardíacas não só estão presentes e atuando, mas podem ser identificadas. Aí dá para perceber se a criança vai ser ou não portadora de alguma alteração na sua tricúspide, na sua bicúspide, né, sabendo que o coração bate em uma frequência gigantesca, podendo chegar a 120, 140 batimentos por minuto, né? Normalmente, nessa altura do desenvolvimento, náusea, enjoo, cansaço já reduziram e algumas mulheres nem sentem mais, e o risco do aborto ou gravidez não evolutiva já se passou drasticamente, como está escrito aí, ou seja, qualquer alteração que possa interromper a gravidez já não é um mero processo natural, né? Porque o feto já está muito bem adaptado às condições maternas e a mãe também já está muito bem adaptada àquele ser que ela está carregando, repito, no seu útero de maneira brilhante. Perfeito? Já na 13ª a 18ª semana, então eu fiz uma compilação aí de acontecimentos e de características importantes, deixando livre aí sem a minha imagem para que você possa copiar tudo, né? A cabeça e os membros superiores do feto estão desproporcionalmente, né? São grandes, eu tenho uma cabeça gigantesca, né? Uma cabeça monstruosa, né? O sistema circulatório e urinário estão em plenas condições de funcionamento, embora a criança já possa urinar, mas a urina vai ficar acumulada no líquido amniótico. Normalmente é uma boa fase a gravidez, né? A mãe começa a sentir os movimentos fetais de maneira mais significativa, ela começa, né, a ficar com a mãozinha ali sempre em cima da região abdominal extrauterina, né? Perceber esses movimentos e é comum que aconteça isso, mas também não é uma regra, né? Mulheres que não sentem isso a partir da 15ª até a 18ª, 19ª semana, não é também de se desesperar, né? Nem ficar preocupada, porque isso não é uma regra, beleza? Ó, entre a 19ª e 24ª semana, o feto já mede 22 centímetros, né, cerca da metade do comprimento do feto de termo, e pesa um pouco mais de 300 gramas. A velocidade de crescimento dos membros é gigantesca, né, os movimentos fetais são bem mais intensos. Né, essa altura, para fazer a ecografia, é uma ecografia que vai analisar estruturas morfológicas bem específicas, né, porque já pode mensurar a proporcionalidade dos membros superiores e também inferiores. Na 24ª a 28ª semana, vamos dar uma adiantada aí, porque senão vai ficar meio enfadonho para vocês, né? O feto já a 630 gramas aproximadamente, o feto
tenta respirar, né? Mas no caso não vai sobreviver. Imagine se a gente conseguisse tirar a criança, ela não ia conseguir respirar, porque as estruturas internas não estão muito bem desenvolvidas, os alvéolos, por exemplo, né? Já começa a ter um formato mais de criança, já começa a ter uma forma, era meio amorfo, né? Um encéfalo bem gigantesco em relação ao resto do corpo, mas aí já começa a ter uma facezinha mais, vamos dizer assim, mais parecido com uma criança, né? A barriga da mulher já vai crescer muito por conta também do desenvolvimento, por conta do peso já do feto, né? E já pode ser feito aí imagens de ecografia de terceira dimensão, quarta dimensão. Aí, ó, essa imagenzinha aí, ó, 3D, 4D. Aí já pode observar uma foto dessa, imagine que perfeição. Beleza? Entre a 28ª e a 32ª semana, já existe a viabilidade da sobrevivência, caso tenha um parto prematuro. Aí, ó, pode ser detectado malformação do feto, né, surgimento tardio, né, um lábio leporino, uma alteração no desenvolvimento dos membros, localiza-se perfeitamente a placenta, como a placenta está, avalia o líquido amniótico, se a mãe de fato tem um volume considerável de líquido amniótico para seguir nessa gravidez, né? E pode ser analisado também a fluxometria do cordão umbilical, ou seja, avalia a circulação entre o sangue que está indo do feto para a mãe, da mãe para o feto. Perfeito? Muito interessante. Entre a 32ª e 36ª semana, aí já 2,5 kg, 2.500 gramas aproximadamente, né? 2,5 kg, 32 centímetros, o corpo aumenta de tamanho, a aparência enrugada desaparece, a criança já começa a ter um formato bem mais real, o cabelo é mais espesso e longo, adota uma forma de fato de criança, o feto, o bebê e a barriga da mãe estão muito grandes, a grávida queixa-se frequentemente de insônias, porque falta ar para ela dormir, se está em pé incomoda, deitada incomoda, ao lado incomoda, né? Ficar de lado é ruim. Então a mãe já não aguenta mais, né, vamos dizer, tanto desconforto por conta do tamanho da criança. Está na hora, né, de nascer. A azia é constante, principalmente por conta das reações, do pelo que está se desenvolvendo, né, da criança. Aí o bebê começa a ter menos espaço, os movimentos começam a diminuir de frequência, mas ficam fortes, né? E por vezes dolorosos. Ele diminui pouco, porque imagine um úterozinho, uma criança crescendo. Então ele não vai movimentar tanto, mas quando movimenta é numa intensidade muito, muito grande, tá certo? Então, para acabar aí, né, para a criança nascer, o feto torna-se mais redondo durante o último mês de gravidez. O crescimento fetal está na fase mais caracterizada por acumulação de tecido subcutâneo. A circunferência da cabeça perinencefálica é de cerca de 33 centímetros. Isso é importante, viu? Abaixo disso aí é evidência de microcefalia, que a nossa região nordeste teve no ano retrasado, né, em 2016, 2015, 2016, por conta do vírus da Zika, né, o desenvolvimento de muitas crianças, infelizmente, com uma circunferência encefálica menor do que 33 centímetros. Né? Isso aí é indício de microcefalia. Né? Nos recém-nascidos normais, a circunferência torácica é geralmente menor do que a da cabeça. Então, veja só, eu quis colocar aí essas características do desenvolvimento do embrião e depois do feto, tá bom? Para que você possa extrair algumas características importantes aí, você coloca no seu caderno, coloca aí as principais características para que você tenha argumento em uma questão do desenvolvimento embrionário. Para aqueles que me pediram, falaram sobre teratogênese, daí, quanto mais cedo os problemas acontecerem, maiores serão esses problemas, porque vão atingir uma gama muito maior de células. Quando esses problemas acontecem mais à frente do desenvolvimento, ou seja, próximo ao seu nascimento, os problemas, não quero minimizar, claro, esses problemas, mas eles serão mais específicos e não tão genéricos. Tá bom? Valeu, galera! Até a próxima! Um beijão!